Tenho novidades sobre o Brian Rodrigues. Vasco hoje está apresentando 3 atletas, afastando 3 jogadores, rescindindo o contrato com um. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Brian Rodrigues, bola da vez. O Vasco quer contratar esse atacante, uruguaio, que está no América do México. O Vasco tem até uma grana reservada para esta contratação. Vem negociando, é verdade, com o América do México. Há o interesse do Brian Rodrigues jogar no futebol brasileiro. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade. As novidades começam a partir de agora. O técnico do América do México é o brasileiro André Jardine, que a princípio não abre mão em ter o Brian Rodrigues, que foi titular, inclusive, no último amistoso do América do México. Fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, jogou contra o Inter Miami do Messi. O jogo acabou empatado em 2-2, o Inter Miami ganhou nos pênaltis. Jogo realizado em Los Angeles. O América do México já retornou ao México e joga no final de semana contra o Laguna, pela 3ª rodada do Campeonato Mexicano. Nas 2 primeiras rodadas, o América do México colocou um time alternativo. Os titulares entram em campo no final de semana. Brian Rodrigues é titular do América do México. Foi titular no último amistoso e, a princípio, entra jogando contra o Santos Laguna. O André Jardine não abre mão em ter o jogador. O André Jardine está com uma moral elevadíssima no América, pelos títulos conquistados e porque recentemente recusou uma proposta do Botafogo para permanecer no América do México. Ou seja, nesse momento, a diretoria do México, do América do México, tomar uma decisão contrária à vontade do André Jardine é praticamente impossível. Mas há um asterisco importante. Primeiro, a vontade do Brian de jogar no Brasil. Segundo, o entendimento do André Jardine em também ouvir o lado do jogador, entender o lado do atleta. Porém, o mais importante para todos é o América do México. O André Jardine pediu ao América do México uma recomposição imediata, caso haja a saída do Brian Rodrigues. Então, neste momento, o América corre atrás de um atacante, corre atrás de um jogador para substituir o Brian Rodrigues. Em conseguindo esse atleta, caso o América do México consiga mapear este atleta, aí sim o clube mexicano será mais maleável com o Vasco da Gama para poder liberar o Brian já tendo um jogador para substituí-lo. Deu para entender? Porque é um pedido de um brasileiro que tem muita moral por lá, que é o André Jardine. Há um outro detalhe. O desejo do Brian Rodrigues é de sair do futebol mexicano, porém não criar nenhum tipo de ruído com o América do México. É um clube muito estável financeiramente, que não cria problemas internos em relação à grana. Então não há interesse em criar nenhum tipo de ruído. Então, por partes, o América do México corre atrás de um substituto do Brian Rodrigues para talvez aí sim negociá-lo. A vontade do André Jardine é mantê-lo no grupo. Só que entende também o André Jardine o desejo e a vontade do jogador. Beleza? As negociações estão rolando, Vasco precisa torcer também para que o América do México consiga aí um substituto
da vontade do André Jardine. O Corinthians, há um tempo atrás, já manifestou interesse na contratação desse jogador e eu ouvi dizer ontem que o Grêmio também estaria interessado. Bom, o Vasco apresenta hoje 3 reforços, né? 3 jogadores que o Vasco contratou e que serão apresentados de maneira oficial para o torcedor. O goleiro, Daniel Fusato, o zagueiro, Lucas Freitas e o outro zagueiro, Maurício Lemos. O Vasco joga com a força máxima na quinta-feira em Manaus, diante do Madureira. Uma outra decisão da diretoria do Vasco em relação a afastar 3 atletas, né? Deixando os atletas treinando em separado, já comunicando aos empresários que eles podem procurar outros clubes. Não serão utilizados no time de cima. O Zé Gabriel, De Luca e o Serginho. E aí vem a importância desse planejamento do Campeonato Carioca. Muita gente falando, pô, não deu certo, 3 jogos, 3 empates, esses caras aí não servem para jogar no Vasco. Gente, a convicção de que eles não servem para jogar no Vasco, principalmente o De Luca, eu acho que o Zé Gabriel e o Serginho, a gente já tinha esse cenário, mas é justamente os 3 jogos, a oportunidade que eles tiveram, para que o próprio torcedor do Vasco tenha convicção dos movimentos certos ou errados que a diretoria vem fazendo. Você imagina o Vasco, de antemão, falando, não, De Luca não serve. Poderia se discutir no boteco. Pô, mas por que não serve? Por que não testou o De Luca? Bota para testar, porque antes do De Luca ser testado, eu ouvi no final do ano passado algumas pessoas dizendo que, poxa, o De Luca está emprestado ao Ceará, pô, ele cabe no Vasco, por que não dar uma oportunidade ao De Luca? Pô, o De Luca foi bem... Tá, a oportunidade está dada. Então eu acho muito importante que as oportunidades sejam dadas às claras para que todo mundo possa avaliar se o atleta serve ou não serve. Emerson Rodrigues vai estar rescindindo o contrato do jogador. Já teve várias oportunidades, então o torcedor vascaíno já tem uma avaliação do Emerson Rodrigues. O Vasco está conseguindo rescindir o contrato com o atleta, devolvendo ele ao Inter Miami. O Vasco tentou negociar isso com o Inter Miami. Foi uma negociação muito difícil, porque o jogador também não interessa ao clube norte-americano. O Vasco conseguiu com o atleta, com o clube, uma rescisão para que o Vasco não tenha ainda mais prejuízo. Porque o torcedor, são 2 prejuízos, né? Quando você contrata um jogador de maneira errada ou até de maneira certa, ele acaba não rendendo, que às vezes também acontece. Primeiro erro, a manutenção do atleta. E o segundo erro, não necessariamente nessa ordem, é os pagamentos dos salários, né? Que precisam ser pagos. Então, às vezes, você tem um atleta que tem um salário alto, não está rendendo. Aí o que você faz? Não, eu não posso dispensar, eu tenho que manter o cara. O que eu vou fazer? Bota para jogar, porque eu pago um salário alto. Irmão, 2 erros. O salário alto você tem que pagar, não tem jeito. Você fez uma contratação errada, tem que pagar. Mantê-lo é um segundo erro. Então é melhor você afastar o cara, ficar com um erro só, que é o pagamento do vencimento, do que pagar e ainda colocar para jogar. Pô, tu está sendo punido 2 vezes, né? Então o Vasco tem que buscar uma rescisão também com Zé Gabriel, De Luca e Serginho, caso não ache nenhum clube interessado na contratação desses atletas aí. A partir do meio-dia, ao vivo, no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.